Quero hoje compartilhar com você um pouquinho da experiência de casamento. O tema de hoje é casamento. Aí você pode dizer, não, eu sou viúva, sou divorciada, sou solteira ou sou solteiro, enfim, não vou mais casar. Ok. Gente, a vida cristã, pelo menos eu entendo assim, eu penso assim, ela nos proporciona a possibilidade de que, independente da nossa situação civil, conjugal, não importa, o modelo, o padrão, o princípio é o mesmo. Não muda com religião, não muda com questão de raça, cor, sociedade, aspecto financeiro, cultural. Não muda nada. Gente, entenda bem. Casamento é instituição divina. Casamento é instituição divina. Olha só, vou repetir para você. Casamento não é uma instituição que a Igreja Católica Apostólica Romana, que a Igreja Presbiteriana, que a Igreja Batista, que a Igreja Assembleia de Deus, que a Igreja Metodista, que a Igreja Comunidade da Graça. Nenhuma igreja, nenhuma instituição humana criou, estabeleceu, fundou o casamento. Gente, casamento é instituição divina, de Deus. Foi Deus quem criou o casamento. Se você e eu tivermos este conceito, este entendimento, facilita muito. Por quê? Porque aí tudo que nós viemos a pensar dentro de um relacionamento conjugal, nós vamos pensar a partir dos princípios da palavra de Deus. Porque foi Deus quem disse assim: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e estes serão uma só carne. Então veja bem, quem foi que determinou que casamento é uma instituição que traz a unidade entre o homem e a mulher? Foi Deus. A Bíblia é tão clara nisso que ela diz assim: o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Olha que interessante. Então, a instituição humana, governamental, os governos, nós devemos respeitar, obedecer e submeter. Exemplo, se na sociedade que você vive, se no país que você vive, as autoridades dizem que você deve constituir o seu matrimônio dentro de um cartório, fazer um documento, ok, ótimo, glória a Deus, faça isso, submeta-se às autoridades. Se você deseja ter a bênção de Deus, se você deseja ter a manifestação e expressar publicamente sua aliança, seu compromisso com o outro ou a outra, com o seu cônjuge, tudo isso é bênção, ok, mas preste atenção nisso que eu vou te falar. A instituição, a unidade conjugal, a aliança, quem celebra, quem sela, quem criou, quem instituiu, foi Deus. Então, quando você faz um compromisso, quando você faz um pacto, quando você faz uma aliança, é muito mais do que um contrato que o governo ou a sociedade possa exigir e você, obviamente, possa acatar num cartório. Ok, não há nenhum problema, ok? Quando você faz um pacto, uma aliança, olha só que interessante, com o seu cônjuge, gente, quando você faz este pacto com ele, você e o cônjuge, eu sou celebrante de vários pactos, celebrante, eu estou ali celebrando, eu sou alguém que foi ali para celebrar, mas o pacto, a aliança, o compromisso é entre você e seu cônjuge. Então não tem relação necessária, obrigatória, de que a bênção de Deus só estará sobre você se, coloca um monte de si. Não. Quando você fala com a sua boca, quando você determina no seu coração e pelo livre-arbítrio você faz um pacto, você celebra um pacto de aliança, de fidelidade, de unidade com o cônjuge, você está abençoado por Deus.
Por quê? Porque é Deus, o nosso Pai Celestial, quem instituiu o casamento. Então, casamento é quando você decide no seu coração. É por isso que às vezes eu fico indignado. Eu entendo perfeitamente. Eu sou pastor há 30 anos. Eu já tive problemas conjugais na minha vida com a Áurea. Isto não é segredo para ninguém, porque eu já falei disso várias vezes. Casei-me com 8 meses de casados. Nós nos separamos, ficamos separados por alguns dias. Depois, pela misericórdia e bondade de Deus e a ajuda de outras pessoas, que eu já falei aqui também, nós reatamos o nosso relacionamento. Pela misericórdia e bondade de Deus, nós fomos alcançados por uma palavra, a palavra da cruz, conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo que liberta, que transforma, fomos discipulados, ainda somos discipulados, cuidados, tratados, corrigidos, disciplinados, advertidos, ajudados, animados, exortados, fortalecidos dentro do relacionamento do discipulado. Ainda vivemos esta experiência e essa experiência nunca vai passar. Eu hoje, como disse aqui já, procuro aprender com todos os meus irmãos. Eu não tenho esta ideia de que sobre a minha vida tem um discipulador. Tem. Mas eu aprendo com todo mundo, eu aprendo com os meus pares, eu aprendo com os meus irmãos, porque veja bem, o fato de eu ter uma função pastoral, não é uma profissão pastoral. Qual é a sua profissão? A minha profissão, hoje eu ainda sou empresário, ainda pode ser que amanhã eu mude de profissão. Qual é a sua função? Função é pastorear, é amar, é servir ao próximo. Portanto, a minha função não muda, que eu sou igual a você. Isso é muito importante. Igual a você. No casamento, veja que importante isso, irmãos. A Bíblia diz que o marido é o cabeça. Isso revolta muitas mulheres que não entenderam e traz para homens que também não entenderam o que significa ser o cabeça, que ser o cabeça não é mandar. Ser submissa não é anular-se. No casamento, você e eu estamos construindo algo juntos. Então, assim como eu aprendo com todas as pessoas, eu aprendo no casamento tudo que o outro pode transferir para mim, de bom, de bíblico. Eu já iniciei aqui, para você que chegou um pouquinho atrasado, que nós, quando cremos que o casamento é uma instituição divina de Deus, nós temos como base para os nossos relacionamentos os princípios de Deus. Então, a partir desta revelação, deste entendimento, todos aqueles que vivem conforme os princípios de Deus estão aptos a me ajudarem, a me ensinarem. Então, eu quero aprender. Neste aprendizado, isso significa que no casamento, então, assim como eu aprendo com todos os outros, não importa a sua função, sua experiência. Por exemplo, tem gente que não é convertida. Olha só, talvez surpreenda você. Tem gente que não é convertida, o cara é ateu, ok. Mas ele tem uma maneira de tratar a esposa dele que é fundamental, ainda que ele não saiba, ok? Ele é ateu, ele não crê em Deus, nunca leu a Bíblia, não sabe nada de Bíblia. Nada, não segue os princípios da Bíblia. Mas tem na vida dele uma atitude, um procedimento que eu, conhecendo as Escrituras, sei que é um princípio que ele está praticando, ainda que ele não saiba. Um princípio bíblico. Eu pergunto a você, eu não posso aprender com ele? Eu não vou aprender com ele? Por que eu não vou aprender com ele? Porque ele é ateu? Porque ele não crê em Deus? Peraí. O fato dele crer diferente de mim desmerece, anula o procedimento correto dele? Então vou dar uma notícia para você. Às vezes eu me envergonho da maneira como muitos dos meus irmãos tratam seu cônjuge, tratam sua esposa, como muitas mulheres tratam o seu marido. Às vezes eu fico envergonhado de mulheres que não respeitam o seu marido à mesa, numa conversa, num diálogo. Elas interrompem, toda hora elas falam, elas saltam à frente, elas não deixam ele concluir o raciocínio, não deixam pensar, não deixam falar. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós somos grosseiros? Homens, olha gente, eu não suporto, eu falo mesmo, se você convive comigo, você sabe. Se você tratar a sua esposa
perto de mim mal, você vai ouvir que eu vou falar, pode ficar com raiva, pode me xingar, pode sair da igreja, pode ir embora, pode fazer biquinho, pode fazer o que você quiser. Não vem tratar sua mulher perto de mim mal, com grosseria, com indelicadeza, não. Se você for membro da comunidade da graça, se eu estiver pastoreando a sua vida, eu vou falar com você. Vou falar. Se você ficar chateado, você me perdoe. Se não quiser perdoar, com a mesma medida que você me julgar, você será julgado. Mas eu não vou deixar de falar. Porque nós temos que entender, irmãos, que a primeira pessoa que nós temos que pastorear e cuidar é o nosso cônjuge. Então eu dizia aqui que nós, homens, estamos no mesmo nível sobre ser o cabeça e sobre ser submissa. No mesmo nível, gente. O homem não é maior, não é melhor, não manda na esposa. Oh, Jesus! Também, irmã, você é muito buraquinha, boba. Você que permite. Aliás, gente, eu tenho uma frase comigo que eu aprendi e que eu trago ela com muita alegria no meu coração. Já vai aqui um recadinho do coração para você. Nunca reclame daquilo que você permite. Vou repetir. Nunca reclame daquilo que você permite. Se você permite que as pessoas te tratem mal, que as pessoas te desprezem, que as pessoas te humilhem, é porque você quer. Não permita. Ah, mas ele é grosseiro. Põe no lugar dele. Põe no lugar dele. Põe no cantinho de pensamento. Chama alguém para ajudar. Chama o pai dele, a mãe dele. Às vezes o pai dele é que ensinou ele a ser não posso falar não, que ofende. Chama lá e fala, vai ser grosseiro com quem? Vai ser grosseiro com sei lá, com um toco. Manda ele ser grosseiro com a pilastra da casa. Tá nervoso? Bate a cabeça na quina da pilastra, meu amigo. Não vem ficar descontando sua ira, sua frustração, suas loucuras na sua esposa, não. E você, mulher, seja sábia. Sabedoria não é ficar calada, não. Eu sei que às vezes é melhor, porque tem mulher que fala tanto que é melhor ficar calada, porque até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Mas de qualquer forma, no relacionamento conjugal, gente, não dá para ficar calado, mas também não dá para falar o tempo todo, tem que ter o equilíbrio. Agora, no tratamento, você não é obrigada e você não é obrigado. É igual mulher, tem mulher que a gente fala muito de homem, mas tem mulher que é o cão, meu filho, tem mulher que é o bicho, que vai, avança. Avança num toco, vai lutar naquele saco de pancada, pendura um saco de pancada na sua cara, vai dar pancada no saco, vai dar pancada em mim? Não, põe limites. Esse que é o problema. Agora, gente, mulher está no mesmo nível, uma só carne. Ei, o que você não entendeu? É uma só carne, não é para ser senhor da sua casa. Você não é o rei da sua casa. Você não é o cara da sua casa. Você é o servo da sua casa. Você é aquele que serve. Liderar é servir. Liderar é abençoar. Liderar é servir em amor. Agora a gente precisa trazer isso, pessoal, para o diálogo. Agora, quando nós cristãos entendemos esses princípios, nós precisamos de ajuda, gente. A gente precisa de ajuda de discipulado, ajuda de companheiro. Por isso que a comunidade da graça se desenvolve através dos relacionamentos. É fácil? Não. Todo mundo atende todo mundo? Não. Fica um monte de gente frustrada? Fica. Fica um monte de gente sem ser atendida? Fica. Fica um monte de gente aborrecida? Fica. Ah, lógico que fica. Eu mesmo não dou conta de atender todo mundo. Você que falar comigo, eu quero que você me atenda. Por exemplo, essa semana, esse mês, os próximos meses, eu não sei como é que vai ser. Só atendo por telefone, só atendo à distância, não atendo pessoalmente. Aí eu vou falar, mas o outro pastor atende. Mas que bom que ele atende, eu não atendo. Aí vai ficar com raiva, ficar chateada, ficar... Não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa. Procure ajuda. Se você está passando por problemas conjugais, procure ajuda. Gente, 35 anos de casado. Deixa eu dar uma notícia para você maravilhosa, aproveitar que a hora não está ouvindo. Até hoje nós temos diferenças absurdas. Eu de vez em quando falo para ela, mas não é possível que nós somos tão diferentes. Por exemplo, vocês já viram que ela aparece em público todas as vezes, não é? Todo mundo conhece. A Vanessa e a Vênia
foram ontem na comunidade. Nossa Deus, elas vão ver a Áurea lá ano que vem, né, irmãos e irmãos? Quem conhece a Áurea? Ou então na apresentação da Isabela. Mas se depender dela ir à frente, depender dela se expor, ela é extremamente reservada. Ela gosta de ser assim. E eu estou nem aí para exposição pública, onde quer que seja, com quem quer que for. É o jeito dela e é o meu jeito. Agora veja bem, isso não pode trazer problemas para a minha vida conjugal com ela. Tem que ter equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Bom, eu tenho as minhas funções e responsabilidades, você tem as suas, e nós vamos caminhar juntos. Nós nunca vamos atender um ao outro. Você nunca será feliz por ter a provisão das suas emoções, sentimentos, expectativas, por causa da sua vida conjugal, nos seus relacionamentos. Então, voltando aqui ao ponto específico, se você tem problemas, procure ajuda. Nem sempre a ajuda será dada a você com a expectativa que você talvez desejasse. Mas procure ajuda e continue procurando, não seja orgulhoso. Se você está numa célula e está bem, ótimo. Se não está, vá para outra. Não saia da igreja, não fique chateado. Se as pessoas te atenderam, ótimo. Se não te atenderam, procure quem te atenda e faça mais ainda. Deixa eu dar uma notícia para você. Melhor é dar do que receber. Então, no momento da crise conjugal, procure ajuda, procure auxílio. Em última instância, vá fazer terapia conjugal se você não está conseguindo ajustar as coisas. Não importa. Busque ajuda e lembre-se, você nunca será suprida pelo seu cônjuge 100% e você nunca suprirá, que é outra coisa importante a gente aprender, né? A gente reclama muito do que não tem, mas esquece também de que não oferece aquilo que o outro muitas vezes tem a expectativa de receber. Então, o relacionamento conjugal, por mais diferente que nós sejamos um e outro, nós precisamos dialogar exaustivamente. E eu sei que é chato, principalmente para o homem, ficar tratando de detalhes do relacionamento. É lógico que é. Quem falou que não é? Ninguém nunca disse que não é. Eu já falei aqui para você e vou ensinar de novo. Mulher fala demais e homem ouve de menos. Aí é sempre esse conflito. É a mulher que fala demais? Não, é o homem que ouve de menos. E aí fica aquela conversa ali, não tem jeito. Então a gente tem que ir para o equilíbrio. E muitas vezes, para chegarmos ao equilíbrio, nós precisamos de ajuda. Então a palavra de Deus diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, dar a vida por ela, servi-la, abençoá-la. Isso é um princípio cristão, isso é um princípio bíblico, não é um princípio religioso. Não importa quem fez seu casamento, não importa em qual instituição você celebrou seu casamento, não importa se você foi no cartório e celebrou seu casamento, o que importa é que quando você fez um pacto de fidelidade, um pacto de honra, um pacto de empenhar a sua palavra, porque aí é outro problema. Hoje em dia as pessoas não valorizam mais a palavra empenhada, não honram mais a palavra. Eles pensam simplesmente o seguinte: casou, deu certo, continua, não deu certo, separa e vai para o outro casamento. E assim tem gente no segundo, no terceiro, no quarto, tem gente que já não casa mais, tem gente que agora fala assim: não, vamos juntar os panos mesmo. E tem gente já muito moderna, cada um tem o seu apartamento, de vez em quando vai para lá, vai para cá. Isso virou uma bagunça. E o pior, você sabe qual que é o pior nessa bagunça do inferno? Porque isso é do inferno. É que os filhos estão sendo terrivelmente afetados, os filhos estão desequilibrados, as famílias estão afetadas profundamente. A nossa sociedade está totalmente desequilibrada, porque nós, os homens, nós, as mulheres, né? Não nós no sentido de eu, mas as mulheres, os homens e as mulheres, os adultos, não têm se portado como tal, com honra na palavra empenhada. E obviamente eu entendo que existem situações em que infelizmente o divórcio infelizmente chega naquele momento. Eu sei disso, eu não estou negando que eu não entenda isso. Mas veja, gente, não pode ser motivo de divórcio a incompatibilidade de gêneros. O que foi? Nós somos muito diferentes. Aliás, se eu falar uma coisa com você, é interessante, né? As pessoas, quando estão solteiras, são atraídas pela diferença um do outro. Já viu isso? Conversinha de namorado? Porque é assim, gente que já está mais, né, vivenciado. Eu estou fazendo 55 anos domingo, estou com 35 anos hoje de casado. Então a gente já está 30 anos de ministério, você vai passando por uma vivência. Aí você vira, deixa eu te falar,
Eu costumo chamar a turminha lá que está querendo casar e tal, falar, rapaz, gente, fala, você já viu que essa menina é totalmente diferente de você, né? Ela é extrovertida, ela é pra cima, ela vai vencer, ela quer romper, ela quer estudar, ela quer crescer. E você tá aí naquela mesmice do bom, tudo tá bom, a bicicletinha tá boa, o carrinho tá bom, a casinha tá boa, a caminha tá bom, tudo tá bom, tá bom, tá bom. Na verdade, o tá bom é a desgraça para excelência, né? Porque tudo que tá bom nunca melhora. Se você fica no tá bom, nunca melhora. Mas enfim, mas tem a pessoa que se contenta com isso, não há problema nenhum. Aí ele fica ali no tá bom. A esposa já é acelerada, quer estudar, quer aprender, ou vice-versa, ok? Menino, quando casa, isso dá um BO. BO é boletim de ocorrência. Dá um BO. Porque na hora que casa, escuta isso, hein? No namoro, as diferenças nos atraem, nos completam. Já viram essa história? Porque ele me completa, porque eu sou assim, ele é assim, nós nos completamos. Tudo isso é no namoro. Quando casa, meu filho, as diferenças nos afastam. Aí já é defeito. Olha só. Aquilo que parecia virtude no namoro se torna defeito no casamento, porque aí já começam as críticas. Porque agora você só pensa em estudar, porque agora você só pensa em trabalhar, você agora só pensa em crescer, você agora só pensa em se profissionalizar, você agora só pensa em você, você agora só pensa em... E aí vem a crise, vem o conflito. Então nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ajustes, nós precisamos de tratamento, e isso não se dá empiricamente, isso não se dá por osmose, isso não se dá de forma assim aleatória. Tratamento, relacionamento conjugal é desgastante, você tem que investir tempo, às vezes tem que investir dinheiro. Dinheiro é viajar, porque tem gente que é assim. Eu vou alertar aqui já os pais, inclusive os que são assim, sabem, né, que eu já falei com eles, então não tenho problema, não vou citar os nomes deles aqui, porque isso não vem ao caso, mas os pais da comunidade da graça em Valadares, que ficam dando desculpas e não viajam sozinhos, não comemoram casamento, datas de aniversário de casamento, não saem para a lua de mel. Eu faço lua de mel todo ano, gente. Não vou fazer hoje por causa da pandemia que nós estamos aqui, mas vai ter um jantar ainda para mim e para a Áurea hoje, e eu vou fazer um jantar para ela, fique tranquilo. Mas nós saímos, a gente comemora, a gente faz lua de mel todo ano. Já contei para vocês, uma vez eu fui para um hotel que a gente gosta muito na Serra Capixaba e disse para o menino lá da recepção, prepara o quarto porque é lua de mel. E eu fiquei conhecendo, frequentei esse hotel há alguns anos, fiquei conhecendo o gerente. E aí no outro ano eu liguei de novo, falei com a menina, prepara aí porque é lua de mel e tal. E a menina atendeu, muito solícita e tudo, porque eles preparam o quarto, arruma tudo. E quando eu cheguei, fui lá, fiz o check-in, entrei, já levei, a aula foi pro chalé, aquela coisa toda. Então, quando foi à noite, nós estávamos jantando no restaurante e veio, na época, o Jorge, gerente, muito querido, ele, uma pessoa muito bacana, e ele veio rindo assim e falou, pastor, já me conhecia, né? Você não sabe o que aconteceu. A minha atendente, a menina já não estava lá, porque era de manhã que ela tinha estado, e aí ele falou, minha atendente, minha recepcionista, falou, seu Jorge, que homem safado este. Esse homem teve aqui ano passado em lua de mel, em um ano esse homem casou, divorciou e casou de novo, seu Jorge, ele já está aqui de novo em lua de mel. Aí o Jorge falou comigo. Então quando foi no outro dia, nós acordamos e tal, aí eu fui lá na recepção, chamei a menina, falei, minha filha, deixa eu te falar, eu sou o que e tal, eu queria te falar que essa aqui é a mesma do ano passado, é a mesma que está comigo há muitos anos. Aí eu expliquei para ela que a gente faz e comemora a lua de mel todo ano. Então você, homem, que não sai, que não comemora a lua de mel, que não sai para namorar com sua esposa, porque depois que casa, para de namorar, não é verdade? As pessoas fazem isso. Enquanto não casa, namora, é um negócio fervoroso, nossa, é testosterona saindo pelos poros, é alegria, é correr atrás, é fazer acontecer, nossa, fica uma loucura. Depois que casa, enche a paciência, não aguenta mais ficar perto, você é pegajosa, você é pegajoso, para de me tocar, para de me beijar, você é meloso. Deixa eu dar uma notícia para você, se você casou, e parou, se você casou e parou de namorar, seu casamento não está bem.
Não está. O casamento, quando ele tem prazer na relação, ele continua como um namoro. Ele continua sendo baseado no princípio do prazer, do estar juntos. As pessoas estranham porque a Aura e eu viajamos, de certa forma, às vezes, só nós dois, porque são viagens que ela e eu fazemos não muito programadas, uma oportunidade surge, uma situação, uma vaga na agenda e a gente viaja. Então, muitas vezes nós viajamos só nós dois, e às vezes eu viajo com ela alguns dias, muitos dias, 10, 15 dias, só nós dois. E aí tem gente que pergunta a mim, como é que vocês conseguem ficar 10 dias juntos, só vocês dois, sem ninguém? Não encerra o assunto, não acaba o diálogo? Não acaba. Óbvio que nós temos cada um sua hora de reflexão, de meditação, de silêncio, de introspecção. Isso é normal, de leitura, de tudo. Mas por que você não pode estar junto com o seu cônjuge? E tendo com ele um tempo a sós? Porque falta diálogo. Por que falta diálogo? Porque nós não nos dispomos a desenvolver. Leitura é um hábito proporcionalmente ínfimo. A pessoa nasceu com o hábito de ler. Isso é ínfimo. Pouquíssimas pessoas têm este hábito naturalmente. Este hábito você desenvolve. Tem que desenvolver. Diálogo, deixa eu dar uma notícia para você. Eu vou dizer que é menor ainda o percentual no relacionamento conjugal de pessoas que têm naturalidade, que fazem isso com naturalidade. Você desenvolve. Eu vou bater nessa tecla hoje até a sua cabeça abrir. Diálogo. Às vezes as pessoas pensam que é problema no sexo. O relacionamento sexual não está legal, o casamento vai mal. Que situação financeira está ruim, a gente está entrando em crise conjugal. Verdade, são motivos. Mas deixa eu dar uma notícia para você. No diálogo, você resolve todas as pendências e todas as carências na parte física, emocional. No diálogo, você trata os planejamentos, os planos, mesmo nos apertos financeiros. Vocês podem planejar juntos, mas tudo precisa de diálogo. Então, se eu posso dizer alguma coisa hoje, eu sei que aqui entre nós hoje tem gente com muito mais anos já de casados, na verdade, pelas experiências, pelas famílias, mas deixa eu falar com você, diálogo é algo que vai nos dar a base, o fundamento para uma conexão, é abrir o coração, é falar dos sentimentos, falar dos intentos, das intenções, de tudo aquilo. Não perca o diálogo. No diálogo você consegue ajustar as demais coisas. Se no diálogo vocês não estão conseguindo ajustar as coisas, procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda. Ninguém deve andar só. Ninguém deve andar só. Ninguém deve andar achando que pode e que vai conseguir mudar as coisas a partir da sua própria capacidade. Eu não estou dizendo que você não tenha autossuficiência, não estou dizendo que você não tenha capacidade de fazer a gestão da sua vida, de ser, como diz o Augusto Cury, o autor da sua história, ok, legal demais, amo o Augusto Cury, acho maravilhosas suas ideias, mas deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão e minha irmã. Primeiro que a sua e a minha história já foi escrita, ela já está pronta antes da fundação do mundo, porque você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Segundo, eu quero deixar muito claro para você que a sua história, a história que Deus escreveu para você e para o seu cônjuge, para a sua família, para a sua descendência, essa história ela só poderá ser estabelecida na sua vida a partir do momento que você decidir recebê-la em sua vida. Portanto, por mais que você tenha a capacidade intelectual, de força, de realmente fazer as coisas acontecerem, se você estiver vivendo um momento de dificuldade, procure ajuda. São duas coisas que eu queria deixar claro aqui. Celebrando os 35 anos de vida conjugal, eu queria colocar duas coisas para você, pontuar duas coisas para você nesta manhã. Primeira delas, diálogo. Diálogo é fundamental. Conversar, dialogar, abrir o coração, falar.
expressar tudo que está dentro de você, para que você possa realmente receber transformação, cura, libertação, se fazer entender, entender. Diálogo. A primeira delas, eu repito e insisto, diálogo. Diálogo exaustivo. Se dentro deste diálogo, deste compartilhamento, você não conseguir ainda ajustar as coisas, ajuda. Busque ajuda. Diálogo e ajuda. Diálogo e ajuda. Busque em todo tempo conversar, dialogar. E em segundo ponto, busque ajuda caso você esteja precisando. E lembre-se, o solitário, ele pensa somente nos seus interesses. Mas infelizmente, ao pensar somente nos seus interesses, ele contraria o princípio bíblico. Soberbo orgulho sobe ao seu coração e isso precede, vem antes da queda, da ruína. Por isso, não seja orgulhoso. Principalmente você, homem. Nós, homens, somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. A gente não quer mostrar as nossas fraquezas, não é verdade? Então, você, homem, deixe de ser orgulhoso e procure ajuda. Outra coisa, meu querido irmão precioso, às vezes eu falo muito para os homens e as pessoas e os homens acham ruim comigo. Mas você fala muito para os homens. Gente, nós homens somos peça-chave. Nós somos o cabeça. Então, o homem repolhudo, por exemplo, já viu aquele homem repolho? Ele está sempre para dentro, né? Muitas vezes nós somos tão orgulhosos que não queremos emitir a nossa opinião para não sermos contrariados. Porque o nosso orgulho é tão exacerbado, ainda que velado, que sermos contrariados nos ofende profundamente. Então, deixa eu dar uma notícia para você. Tudo isso pode ser resolvido na cruz, com Cristo e esse crucificado. Por isso, mais uma vez, eu peço a você, diálogo e ajuda. Não seja orgulhoso, não seja repolhudo. E lembre-se sempre disso. Existe uma história maravilhosa para a sua vida. Ontem, como eu disse aqui, fui abençoado, fiquei emocionado com tudo que eu recebi em uma música linda que a turma do ministério preparou lá para nos abençoar, a mim e a Áurea, falando sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Que coisa tremenda e maravilhosa você poder saber que Deus está cumprindo na sua vida o melhor, que Ele está cumprindo na sua vida em todo o tempo o plano que Ele mesmo estabeleceu. No relacionamento conjugal, lembre-se, diálogo e ajuda. São 35 anos que eu estou comemorando hoje, como eu disse para você. Lutas, crises, tribulações, separação, tudo nós enfrentamos. Hoje ainda enfrentamos divergências e diferenças, nossa, quase sol e lua, né? Norte-sul, assim, gritante, mas nada disso nos afasta, nada disso nos separa. Tudo isso nos faz a cada dia ter o desafio de melhorar a nossa conexão, a nossa intimidade e a nossa comunhão. Então eu queria que você pudesse nessa manhã receber esse desafio. Você pode, sim, comemorar não só 35, mas 50 e muitos anos. Você pode estabelecer o princípio de uma relação conjugal até que a morte os separe. Sim, é bíblico e nós podemos viver isso. Mas para tal, nós precisamos ter a disposição do livre-arbítrio de fazer dar certo, através do diálogo e através da ajuda.